acontece? Nós temos vários caminhos. Diferentes pessoas tomaram caminhos diferentes, né? Então, com ideias diferenciadas. Existiam aqueles que acreditavam que para enfrentar a ditadura militar teria que partir para a luta armada e fazer um enfrentamento frontal, né, direto com a ditadura, e muitos desses organizaram grupos que faziam táticas de guerrilha, que financiavam fazendo expropriações de bancos, né, faziam, como foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, por uma troca política por presos que estavam nos calabouços da ditadura. Então, você tinha algumas pessoas que acreditavam que a luta armada era o processo, que deveria se armar camponeses, que deveria se armar pessoas da cidade, que as pessoas deveriam se organizar para poder fazer uma tomada do poder pela via da força, né, e da força armada. Marighella foi talvez uma das mais notórias referências de lideranças que defendiam isso, né? O discurso que ele faz, que é transmitido pela Rádio Nacional, ele fala sobre isso, que todo cidadão deveria ter preparo físico, aprender a armar, ter a sua arma, saber manuseá-la, para na hora que a revolução acontecesse, estar pronto para poder fazer essa disputa. Uhum. Mas muitos outros entraram para a clandestinidade, mudaram de nome, começaram a viver uma outra vida paralela, né? E organizar, de certa forma, clandestinamente a esquerda, manifestações, resistências, etc. Outras pessoas ingressaram no partido que havia oficializado e tentaram, pela institucionalidade, promover algumas transformações, fazer algumas intervenções, abrir algumas brechas, tentar ir para um processo. Então, você tem diferentes caminhos que se dão. Uhum. Nos anos 70, né, principalmente a partir de 74, 75, você começa a ter uma retomada de alguns sindicatos que têm maior relevância por pessoas que defendem ideias de esquerda, que defendem um processo organizativo dos trabalhadores pela esquerda, notoriamente... Nessa época, a questão da luta armada ela foi reduzida? Não, você tem isso caminhando em paralelos, não necessariamente dialogando. Né? Você tem coisas acontecendo. Tem muita divergência, né? Na própria esquerda, acredito. Isso, claro. Né? Existe muita divergência e existem muitos caminhos diferentes. Hoje mesmo a gente diverge muito das táticas que devem ser utilizadas, dos caminhos que devem ser utilizados, mas... E vamos chegar lá. Vamos lá. Mas, enfim... então você tem diferentes formas desse processo de organização. A grande maioria tinha que arrumar um jeito de não deixar muito explícito qual era as suas ideias, né? Apesar de ter... Porque você vivia num regime de exceção, um regime brutal de violência, de torturas, né, clandestinas, de porões de tortura, de prisões políticas sem habeas corpus, as pessoas desapareciam e não se tinha notícia de onde estavam, não se sabia se tinha morrido, se tinha sido mandado para outro país, extraditado sem qualquer tipo de aviso, expatriado sem nenhum aviso. Existem famílias que até hoje não sabem o que aconteceram com seus parentes desaparecidos. Não sabe se estão mortos, se foram mortos quando desapareceram, se foram mortos anos depois, onde foram mortos, se foram mortos, onde foram enterrados. Você tem muitos desaparecidos que, por exemplo, eram jogados ao mar para que os corpos fossem devorados, sumidos, desaparecidos. Você não tem notícias. Né? Então, isso não era raro acontecer. Não era raro acontecer. Então, fazer um enfrentamento com o regime frontal
podia significar a sua morte. Tinha que ter uma abnegação muito grande. Boa parte das pessoas que faziam esse enfrentamento mais frontal, eles viviam clandestinos, viviam escondidos, não tinham endereço fixo, não podia ter registro em lugar nenhum, não podia registrar filho em escola, tinha que mudar o próprio nome, mudar o nome dos filhos. Existem pessoas até hoje que contam que cresceram, foram crianças nessa época e que, de tempos em tempos, o pai e a mãe sentavam com eles na sala e falavam: olha, a partir de agora você não se chama mais Pedro, você vai se chamar Lucas. E o sobrenome da família mudou. Então as crianças adaptavam-se a isso como crianças, vão se adaptando, aquilo era a vida para elas, depois que elas vão entender que o que elas viviam era uma clandestinidade, era um processo de clandestinidade. Então, não é uma coisa tranquila, né? Não é como hoje você pode expressar suas ideias e não ser punido por isso. Não ser punido fisicamente, não ter liberdade cerceada. Então, as pessoas escolheram diferentes caminhos. Outros optaram pelo exílio, né? Quem podia, obviamente, quem tinha condições financeiras, quem tinha, de alguma forma, foram embora do Brasil e foram morar em outros países até que essa situação passasse, mudasse, melhorasse. Você tem uma música do Belchior que ele fala sobre isso, que ele está morando no exílio e que recebe notícias de casa e que a saudade de casa o consome, enfim, que ele pensa em voltar, que ele pensa se aquela menina que eu namorei ainda pensa em mim, ainda lembra de mim. Então, entendi. Você tem muitas coisas, né? Muitos artistas optaram pelo exílio. Caetano Veloso, Chico Buarque. Chico Buarque a história, ele conta num dos vídeos que ele foi para a Itália fazer shows, recebeu notícias de que o Brasil tinha endurecido o regime, o AI-5 tinha sido instalado e não voltou. Ficou por lá mesmo e viveu bons anos na Itália, na Europa, em exílio, em alto exílio. Mas tinham aqueles que eram presos e eram mandados embora do Brasil, né, expulsos do Brasil. Entendi. Então, e muitos optaram pela institucionalidade, por um processo organizativo de base, de conversa com os trabalhadores, muitas conversas não públicas, mas no final dos anos 70, você começa a ter um processo de abertura pelo próprio desgaste que o regime vem assumindo, né? É quando, por exemplo, você vê grandes greves voltando a acontecer no Brasil. Você tem em todo o país grandes greves acontecendo, categorias mais bem organizadas ou de setores que têm maior influência na economia, como é o caso. Aí, nesse momento, a indústria, principalmente automobilística no Brasil, estava em grande efervescência e ascensão. Mas, ao mesmo tempo que estava em grande efervescência, você tinha uma enorme exploração dos trabalhadores que atuavam nessa indústria. Então, é exatamente nessa indústria lá em São Paulo, na região do ABC paulista, que surge um sindicato que promove uma grande greve, que emerge uma grande liderança desse processo, que enfrentam vários processos ano a ano de greve e repressão e prisões e busca. Essa liderança emerge dessa luta organizativa sindical e surge como uma grande liderança política. Depois funda um partido político, né, que estamos falando aqui do Lula, né? Ele surge como líder sindical, depois organiza um partido político e começa a disputar o processo institucional da política, né, da organização da sociedade.